Eu acho que para todas as pessoas que ficam muito impactadas com o bombardeamento de narrativas que nós sofremos, eu acho que primeiro precisam ter muita cautela e precisam entender que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, essas narrativas enganosas, o público brasileiro hoje já não está dando muito valor. Não cai mais. Pro que eles recebem. Sim. Porque a mídia continua bombardeando, as redes sociais também, bombardeando Israel com tantas acusações, né? Semana passada foi um relatório acusando Israel de cometer crimes sexuais em prisioneiros palestinos, fora a acusação de genocídio, de causa-fome, de apartheid. O que eu tento sempre fazer é trazer fatos. Como, por exemplo, eu tive hoje com os policiais militares. Perguntei para eles se eles sabem quantos árabes viviam em Israel em 1948. Viviam em Israel 150 mil árabes. Hoje vivem 2 milhões e 100. Eu perguntei quantos judeus viviam nos países árabes em 1948, antes da criação de Israel. Eram 820 mil. Hoje em dia tem somente 14 mil. Ou seja, a quantidade de judeus nos países árabes em 70 anos diminuiu 98%. Meu pai é um deles. De onde? Da Síria? Do Líbano. Do Líbano. E a quantidade de árabes em Israel aumentou 1.200%. Acusar Israel de apartheid contra um grupo religioso que cresceu 1.200%. Não tem o menor sentido. Sem dizer nada sobre o que aconteceu com a comunidade judaica em 20 países árabes, que diminuiu 98%, é um absurdo. E se não, é no mínimo uma hipocrisia enorme. Olá, eu sou a Sandra Chaio e esse é o Papo Íntimo. Aqui em casa eu recebo pessoas de sucesso para contar suas trajetórias e mostrar que é possível. E quem sabe assim trazer insights que possam ajudar a transformar a sua própria história. Antes de apresentar o meu convidado, eu queria te fazer um pedido. Se você gosta desse canal, se inscreva, curta e isso ajuda essas conversas a chegarem a cada vez para mais pessoas. Ele nasceu no Rio de Janeiro, neto de um sobrevivente do Holocausto. Aos 21 anos, foi para Israel e construiu uma carreira jurídica dentro das Forças de Defesa de Israel, como promotor militar, advogado da Marinha e do Comando Central. Poucos dias depois do 7 de outubro de 2023, foi convidado a assumir um cargo que nunca tinha existido, porta-voz das FDI em português. E dessa experiência nasceu o livro, A Guerra de Narrativas, que ele documenta o conflito e analisa a disputa de informação que ocorreu em paralelo. Seja muito bem-vindo à minha casa, Major Rafael Rosenstein. Que honra ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, Sandra. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história com a enorme audiência que você tem. Major, eu aqui recebo empresários de sucesso, pessoas de sucesso que contam suas trajetórias e assim inspiram as próximas gerações. E você tem uma história de muito sucesso. Acho que o primeiro militar que eu recebo aqui no meu podcast. E eu queria saber, você nasceu aqui no Rio de Janeiro, o que te levou a fazer essa carreira de sucesso em Israel, no Exército de Israel? Olha, antes de mais nada, é importante dizer que todo o êxito que eu tenho desde que eu comecei a atuar como porta-voz, isso se deve principalmente ao público brasileiro que está muito engajado com o que acontece em Israel. Nós temos nas Forças de Defesa de Israel porta-vozes em diversos idiomas. Em russo, em inglês, em árabe, em espanhol, em alemão, em francês, em alemão, em russo. E é a primeira vez que tem um porta-voz que fala português. E é impressionante que o porta-voz que fala português, que foi o último porta-voz a ser nomeado, é o porta-voz que tem disparado a maior quantidade de seguidores nas redes sociais. Eu não acho que isso se deve exclusivamente ao meu trabalho. Eu acho que isso se deve à sede que o povo brasileiro tem de receber notícias com credibilidade, de receber os fatos que eles não recebem, infelizmente, na mídia tradicional. Informação de qualidade mesmo, né? Isso. Então, é importante já esclarecer no começo da nossa conversa que o meu sucesso, e se tem sucesso, é devido ao interesse do povo brasileiro e à credibilidade que o povo brasileiro me dá desde quando eu comecei esse caminho há 2 anos e meio atrás.
Mas antes disso, você teve uma carreira brilhante no Exército. Você se formou em Northwestern, né? Em Direito. Conta um pouco dessa trajetória até chegar onde você chegou até aqui. Eu, na verdade, até o 7 de outubro, nunca tinha atuado na parte de comunicação. Durante 18 anos, eu fui advogado do Exército, eu fui advogado da Marinha, advogado do Comando Central, eu fui promotor militar. Eu costumo dizer que eu autorizei ataques contra alvos na faixa de Gaza, no Líbano, mas também cancelei ataques porque não estavam de acordo com o direito internacional. Eu denunciei terroristas, mas também denunciei soldados que cometeram crimes. Eu fui muito pelas atitudes do exército de Israel, mas também presenciei desvios de conduta dos soldados israelenses. E, na verdade, eu acho que isso é o que me dá muita credibilidade, que eu venho de dentro do sistema. Não somente de dentro do sistema, como eu participei do processo de decisões de dentro do sistema. Então, eu sei o modus operandi das Forças de Defesa de Israel, eu sei a forma de atuação do exército israelense. Eu, na verdade, quando fiz aliar para Israel, que é a imigração para Israel, eu tinha 21 anos, logo depois de eu me casar, eu casei no começo, dia 5 de setembro eu casei, eu acho que no dia 16 de setembro eu estava embarcando para Israel. Olha que legal. E, já então, era um projeto de vida. Já, eu namorava com minha esposa já há 6 anos. Nossa, começou adolescente. Desde os 14 anos. Olha. Eu namorava com ela e eu disse que se ela vier comigo para Israel, a gente pode casar. E foi isso que fez a diferença, e ela aceitou fazer aliar comigo, né, e migrar para Israel. Eu cheguei em Israel, já comecei imediatamente a estudar. Comecei a estudar durante 1 ano, eu estudei na PUC, no Rio de Janeiro. E quando eu imigrei para Israel, eu comecei a estudar na universidade em Tel Aviv. E você tem a oportunidade, quando você é imigrante novo em Israel, de prorrogar o serviço militar se você ingressou em uma faculdade. Então eu consegui prorrogar o meu alistamento no Exército. E durante o meu serviço militar eu pedi para passar para uma outra unidade, que é uma unidade que eu sirvo na minha especialidade que eu estudei, ou seja, na área jurídica. E aí tem que ter notas altas, precisa passar por uma série de condições. Eu consegui, no final dos meus estudos eu consegui, e aí eu ingressei na promotoria militar, e desde então eu fiz uma série de posições como direito, né? Como advogado. E quando estourou o 7 de outubro, o exército israelense entendeu que tem uma necessidade de ter um porta-voz que possa se comunicar diretamente com o povo brasileiro. Importante lembrar, muitos esquecem que o Brasil era presidente do Conselho de Segurança da ONU no 7 de outubro. E o Brasil tem uma relevância na comunidade internacional muito grande. A desinformação aqui no Brasil é muito grande, as narrativas enganosas são imensas, e precisava de um porta-voz que fale português. Entraram em contato comigo, eu imediatamente aceitei. A única condição que eu disse, eu preciso primeiro estudar para entender exatamente como pensa o outro lado, para poder me comunicar e poder desmantelar as narrativas que são produzidas pelos nossos inimigos. Então, por exemplo, hoje eu acho que qualquer um que abre suas redes sociais vai ver, os algoritmos vão apresentar exatamente o que você quer ver, o que você gosta, né? Com certeza. Quem quer comprar uma bicicleta, vai abrir o Instagram, vai aparecer um monte de loja vendendo bicicleta. E comigo o Instagram ele fica totalmente atrapalhado, porque eu falo a favor de Israel, e por outro lado eu procuro informações de quem rejeita Israel. Então eu abro minhas redes sociais, as primeiras informações, as primeiras postagens que vão aparecer são aquelas rejeitando Israel. Porque eu acho que esse é o mínimo necessário para eu poder atuar como porta-voz, é poder entender não somente as narrativas, mas entender quais são os fundamentos, quais são as bases das narrativas contra Israel. Eu acho que isso que me deu a credibilidade, me deu a base necessária para poder desmantelar todas as narrativas enganosas, que foi o que eu coloquei no livro A Guerra de Narrativas, que é desmantelando uma por uma de todas as narrativas contra as forças de defesa de Israel. E eu acho que o público brasileiro entende isso. Eu acabei de voltar de um encontro com 1000 policiais militares aqui.
E é impressionante que muitos estavam de folga, muitos deixaram de participar de outras programações, porque eles querem estar presentes e ouvir o que eu tenho a dizer. Sim. E é impressionante, me dá uma felicidade muito grande de perceber que o público brasileiro está muito interessado em receber as informações que eu tenho a passar. E essas informações não enviesadas, porque as informações enviesadas eles têm na internet, têm na televisão, eles querem saber, na real, de dentro, com uma pessoa de dentro, o que realmente está acontecendo, né? Minha primeira frase hoje na minha palestra para os policiais foi: eu garanto a vocês que tudo que eu falar aqui, vocês vão ouvir pela primeira vez. Depois um policial veio até mim e falou: olha, eu não acreditei quando você falou isso, mas realmente tudo que você falou foi a primeira vez que eu ouvi. Mas eu falei para eles uma outra coisa antes de começar. Eu disse: eu não estou aqui para convencer ninguém, não estou aqui para mudar a opinião de ninguém. Eu estou aqui para trazer os fatos. A opinião de vocês é responsabilidade de vocês. Eu estou aqui para dar para vocês os instrumentos necessários para vocês poderem formar a opinião de vocês a partir de fatos e informações que vocês não recebem nos meios de comunicação tradicionais. E foi exatamente o que eu fiz. Esse é o meu modus operandi, essa é a minha forma de atuar. E eu acho que é a forma de atuar mais fácil para trazer ao público o que eles não recebem normalmente. Porque quando a gente vem para tentar mudar a opinião ou convencer as pessoas, você perde um pouco da sua credibilidade. E não é isso. Inclusive, eu rejeito muito aquelas pessoas que acusam Israel sem ter uma base, sem ter um estudo para rejeitar Israel. Mas da mesma forma, é vergonhoso para mim quando pessoas que apoiam Israel também não têm um estudo, um embasamento e é um apoio cego. Sim. Ou seja, dos dois lados, para mim, eu acho que tanto quem apoia como quem rejeita precisa ter uma base para isso, para formar opinião. E eu sei que é muito difícil, né, trazer todas as informações e fazer com que essas informações mudem a opinião das pessoas. Eu sei que tudo que eu falo nas minhas palestras podem ser muito impactantes, mas depois de 2, 3 dias todos já esqueceram os números, os fatos que eu trouxe. Então, o meu objetivo não é imediatamente trazer as informações para necessariamente eles mudarem de opinião. E sim fazer com que eles entendam que o conflito no Oriente Médio é muito mais complexo do que eles podem pensar. E então, se eles não têm os estudos necessários, se eles não se aprofundaram no mínimo necessário, então não opinem. Primeiro estudem, e somente depois vocês podem opinar, debater, ou criticar Israel ou até apoiar Israel. E é isso que eu tento passar nas minhas palestras. Eu acho que isso faz com que eu receba muita credibilidade atuando dessa forma. É por isso que eu gosto de ver os seus vídeos, de te acompanhar, e é uma informação não emocionada, porque eu também tenho esse papel, né, de uma certa maneira, não sou da área, nada disso, mas eu tenho um microfone na mão e eu me sinto na obrigação de trazer as verdades, né, principalmente quando nós somos atacados e tem falsas narrativas piorando toda a situação e aumentando o antissemitismo aqui no Brasil. E eu busquei muita informação, porque eu não tenho acesso a dados. Então, acompanhando pessoas como você e vários outros, eu li mais de 40 livros, desde o 7 de outubro de 23, só sobre o assunto. Inclusive o teu fantástico, A Guerra de Narrativas. E tudo isso para me dar embasamento. Mas, mesmo assim, eu não sei 1/10 do que você sabe ou do que as pessoas que, né, vivenciam isso todos os dias sabem. Quando eu escutei a tua palestra pela primeira vez, assim, ao vivo, eu tenho no meu bloco de notas aqui no celular, tipo, eu fui anotando os números, porque é justamente isso. Depois você esquece, né? Mas você tem isso tão, assim, impregnado em você, que eu falei, não, eu preciso decorar esses números, preciso ter tudo isso assim na minha cabeça para poder transmitir informação correta quando for necessário. E trazer dados dá muita credibilidade. Agora, eu falo muitas vezes,
assim, do coração, do estômago, e não pode ser assim. Por isso que eu gosto de te acompanhar, porque são informações, parece até às vezes meio frio, meio pragmático demais, mas eu acho que é isso que conecta as pessoas nesse caso, né? Porque é um assunto muito tenso, muito Sim, delicado. inclusive, Sandra, eu acho que as pessoas têm um preconceito muito grande com os jornalistas que criticam Israel. Eu acho que os jornalistas fazem o trabalho deles. Eu acho que os jornalistas que criticam Israel e muitas vezes trazem dados para criticar Israel, eu acho que isso faz parte do jornalismo. Eu não tenho nenhuma crítica em relação a isso. A minha crítica é somente porque nós não recebemos o espaço necessário para contrapor a crítica contra Israel. Porque os jornalistas, muitas vezes, eles trazem um lado da história e nós precisamos estar lá para equilibrar e trazer o outro lado. Então, eu acho que os jornalistas fazem o trabalho deles. E quando nós rejeitamos os jornalistas ou entendemos isso de uma forma muito radical, isso acaba banalizando a questão e deixando de lado a guerra de narrativas, porque quando nós não temos aquela cautela para poder enfrentar essas na guerra de narrativas, nós, no final das contas, nós não temos essa oportunidade de poder trazer o outro lado. E o que eu tento fazer nesses 2 anos e meio de guerra é poder mostrar para as plataformas, para os meios de comunicação, que eu estou aqui somente para trazer um outro lado, uma outra posição, fatos, e não para criticar jornalistas e não para entrar em confronto com jornalistas. E sim para trazer um lado que o público não vê nos meios de comunicação tradicionais. E eu vejo que você fala sobre a atuação militar. E te provocam para falar de política, né? Enfim, de todos os aspectos que envolvem esse conflito, e você se mantém só lá no ambiente onde você domina. De jeito nenhum. Eu acho que isso, inclusive, é um tema que eu tento explicar para todos. Me dói muito ver que o conflito em Israel ele passou a ser vinculado na política de esquerda e de direita. Digo, você não precisa ser nem de esquerda nem de direita para rejeitar o terrorismo. Essa guerra não é somente uma guerra entre Israel e grupos terroristas, ou Israel e o Irã. É uma guerra de valores. É uma guerra que é travada entre os valores de democracia, de igualdade, os valores cristãos judaicos, e, por outro lado, os valores da jihad, da destruição, do ódio. E isso é o que eu tento mostrar para todos isso, porque muitos pensam que essa guerra é tão longe, tão distante, mas no final os valores eles estão em todos os lugares do mundo e os valores da jihad acabam se expandindo ao redor do mundo. E Israel é um obstáculo para essa expansão dos valores da jihad. Se não fosse Israel, isso já estaria em todos os lugares do mundo. Você tem razão. E como é distante não só fisicamente, mas distante moralmente da nossa realidade aqui no Brasil, você vê esses movimentos, né, de gays pela Palestina, queers pela Palestina, que é totalmente antagônico, né? Eles não são tolerados, não só em Gaza ou, enfim, mas qualquer país muçulmano, qualquer país que tenha essa predominância das leis jihadistas, eles não estariam vivos, né? Eles são perseguidos e são mortos. Então, é muita falta de informação, realmente. É uma realidade muito diferente dos valores cristãos, judaicos, democráticos, né? Então, é muita ignorância, infelizmente. Mas eu quero falar muito sobre as guerras de narrativa, sobre a guerra de narrativas, mas antes disso eu quero voltar para as tuas motivações de terem entrado. Por que foi essa decisão que você teve na sua vida de seguir essa carreira militar? Você era um objetivo morar em Israel, que eu já entendi, né? Você nasceu no Rio de Janeiro mesmo? No Rio, sim. Morou lá até os 21 anos e decidiu casar para ir para morar em Israel. Mas por que a carreira militar? Uma coisa que
muito pouca gente sabe, bom, no Brasil muito menos, é que Israel tem o exército do povo, né? Uhum. E trazer um militar aqui, assim, da maior potência militar do mundo, sendo que é um país minúsculo, com 15 milhões, 16 milhões de habitantes. Em Israel, 10 milhões. 10 milhões, olha só. Então, me explica um pouco essa anomalia que é o exército de Israel e qual que foi essa tua motivação para entrar no exército? Olha, durante mais de 2.000 anos, o povo judeu foi perseguido no mundo todo. E em todas as gerações, o povo judeu sonhou em ter não somente um Estado, mas ter um exército para poder defender o povo judeu. Inclusive, meu avô, ele foi sobrevivente de Auschwitz. Eu sou muito grato ao povo brasileiro que recebeu meu avô de braços abertos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Para mim, sempre foi um sonho poder fazer parte desse momento histórico do povo judeu. O meu filho vai fazer 19 anos e ele está ingressando agora no exército. E ele passou por uma série de provas e conseguiu entrar na unidade de comando do exército de Israel. Ele falou para mim: papai, eu passei a semana mais difícil da minha vida. Foi a semana para poder entrar. Ele me disse que em nenhum momento ele se arrepende disso. Eu tive uma conversa com ele, porque tem uma expressão em hebraico que diz que tem que ter, se chama em hebraico Shivyon Banetel. Tem alguns grupos de pessoas que não se alistam no exército de Israel, como os ultra-ortodoxos, os árabes, e falam que precisa ter Shivyon Banetel, que é a igualdade no peso de servir o exército. E eu disse para o meu filho que eu não acho que tem que ter igualdade nesse peso. Tem que ter igualdade nesse mérito. Porque servir o exército de Israel não é um peso. Servir o exército de Israel é um mérito muito grande. Que meu filho está tendo agora nesse momento. Ele nasceu em Israel. E ele teve o mérito não somente de servir no exército de Israel, mas servir numa unidade de comando do exército de Israel. E o treinamento que ele fez para entrar na melhor unidade de comando do exército de Israel é um treinamento muito mais difícil do que qualquer esportista que nós podemos imaginar. São 2, 3 vezes por dia treinamento muito, muito forte para isso. Imagino. E tem uma competição muito grande, porque não tem espaço para todos nessas unidades. A unidade que ele entrou, podemos dizer que seria mais concorrido do que entrar para medicina na USP aqui em São Paulo. E é muito bonito de ver. Um orgulho. É muito bonito de ver essa competição para poder servir o Estado de Israel. Porque o nosso povo realmente sempre foi um sonho poder ter os instrumentos para defender o povo de Israel. Para continuar existindo, né? O meu avô dizia que quando ele chegou em Auschwitz, ele foi separado da mãe dele e depois de entrar no campo de concentração, ele perguntou para o guarda da SS se ele pode dar um beijo na mãe. Ele tinha 8 anos. Aí o guarda falou para ele: você está vendo aquela chaminé ali? Sua mãe está saindo por ali nesse momento. Meu avô, antes de morrer, ele chegou a presenciar eu passando pelo curso de oficial. Quer dizer, ele não teve presente quando eu terminei o curso de oficial, mas ele soube que eu estava terminando o curso de oficial. E para ele foi um orgulho muito grande de ver que se tivesse um exército para defender o povo judeu há 80 anos atrás, o Holocausto não existiria. E podemos dizer que só não existe um Holocausto hoje em dia contra o povo judeu é porque existe o Estado de Israel. O que não falta nos dias de hoje são pessoas, países que desejam a nossa destruição. Sim.
e falam isso abertamente, né? Que Israel não deveria existir e arrumam narrativas. A gente vai entrar, não quero entrar nas narrativas, que eu quero ainda extrair mais dessa tua ambição, porque é isso. Olha aqui, fazendo um paralelo, aqui no Brasil temos um exército, né? Tem muita gente faz carreira militar, mas é muito diferente. A maioria, 99% da população, eu sei que você teve agora num evento para policiais militares, mas a maioria das pessoas não quer fazer exército, não quer defender o seu país. E em Israel é justo o contrário, as pessoas sentem orgulho em servir, e ficam disputando qual que é a melhor base, qual que é a melhor posição para estar. Então, era um objetivo. Quando você entrou no exército, você decidiu, não, é aqui que eu quero fazer minha carreira, quero continuar aqui. Ó, Sandra, eu vou te contar uma coisa, eu acho que eu não contei isso em lugar nenhum. Todos os dias eu recebo nas minhas redes sociais dezenas de mensagens de soldados, até oficiais e policiais, querendo ingressar no exército de Israel. Não judeus. Olha. Pessoas brasileiros que admiram o exército israelense e querem ajudar Israel de alguma forma na área militar. Que tem um propósito maior, né? Eles sentem que é isso. Inclusive, eu tive em todo lugar que eu passo, aqui no Brasil, eu faço questão de me encontrar com as forças militares. Hoje eu tive aqui com a Polícia Militar, quando eu tive no Rio de Janeiro com o Batalhão de Operações Especiais e com o CORE da Polícia Civil, eles me contaram que eles têm muito, não sei se a palavra certa é inveja, mas tem uma admiração muito grande, que eles queriam muito que tivesse aqui também, sobre a valorização que recebem os soldados israelenses. Eu contei antes da gente começar de gravar que eu me senti agora como se eu estivesse de farda almoçando no restaurante aqui. Eu fui almoçar com minha família e é um restaurante kasher e eu não sei quem foi, mas me parece alguém da comunidade que passou, viu que eu estava no restaurante. Quando eu fui pedir a conta, me disseram que a conta já estava paga. Isso acontece todos os dias em Israel. É muito difícil um grupo de soldados passar no restaurante, pedir a conta e precisar pagar a conta. Porque, na verdade, os soldados eles dão a vida pelo Estado de Israel. E todo mundo é muito grato a isso. O mínimo que nós podemos fazer para mostrar essa gratidão é poder dar uma refeição para eles. É verdade. E eu acho que isso, os soldados aqui no Brasil, os policiais aqui, eles sentem essa falta de valorização. Desvalorizados, é verdade. Porque eles também arriscam a vida para defender a população. Eles também trabalham muito pesado para fazer o trabalho importante deles. E, inclusive, eu fiz um vídeo há umas 3 semanas atrás sobre um policial militar que ele se chamava Felipe. Ele era um piloto. Ele ficou gravemente ferido depois de receber um tiro na cabeça quando estava fazendo uma operação no helicóptero em uma favela no Rio de Janeiro. Ele ficou 9 meses gravemente ferido. A esposa cuidou dele de uma forma muito especial. Depois de 9 meses ele faleceu. Foi muito bonito de ver como a população carioca se sensibilizou com essa situação. Me lembrou muito os casos de soldados que tombaram em batalha em Israel, com as ruas fechadas, as pessoas batendo continência. E talvez isso seja um ponto de mudança. Eu fiz um vídeo sobre isso. Esse vídeo chegou em 2 milhões. Uau. 2 milhões de visualizações. Isso mostra que isso realmente é um ponto fraco aqui entre os policiais militares e os soldados. Eu espero que isso mude, porque realmente as forças de segurança, eu converso muito com eles aqui, eles têm um trabalho muito difícil, arriscam suas vidas para defender o povo brasileiro. Eu acho que eles merecem também ser mais valorizados aqui no Brasil. É verdade. Então, agora entrando na guerra de narrativas. Quando a gente fala que a gente vive uma guerra, a gente não está vivendo só uma guerra física. A gente vive uma guerra de emoções e vive uma guerra de fatos e dados, né? E principalmente contra
Israel, uma nação tão perseguida, como a gente estava falando antes. Tem um livro, inclusive eu deixei aqui, que é A Indústria de Mentiras, que ele é fantástico, porque um monte de coisa que eu ouço hoje, você ouve, que a gente estava tirando foto, a gente falou, a gente ouve as mesmas coisas, que são tão absurdas, né? Israel mata criancinhas, Israel é um estado genocida. Esse livro conta de histórias de 1800 e alguma coisa, que era o mesmo discurso, só que na época não existia Israel, então era judeus matam criancinhas, judeus são genocidas, o que é um total absurdo, né? E o que a gente pode dizer para as pessoas que se contagiam com essas narrativas falsas? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, Sandra, e eu fiquei muito feliz de receber uma pesquisa que saiu há menos de uma semana. Eu li essa pesquisa no avião vindo para cá, e é uma pesquisa que verificou 30 países para tentar entender o índice de apoio e rejeição a Israel durante esse conflito, em todos esses países. E, infelizmente, o índice de rejeição a Israel é muito grande. O índice de rejeição a Israel no Brasil é o menor do mundo. Isso na pesquisa de 2025. Mas saiu agora uma pesquisa de 2026 do mesmo centro de pesquisa Pew. É um centro muito... uma credibilidade muito grande nos Estados Unidos. E os mesmos países que foram verificados pela segunda vez. E é muito interessante, me impactou muito, que, infelizmente, todos os países, talvez até de uma forma natural, o índice de rejeição a Israel aumentou e o índice de apoio a Israel diminuiu em todos os países, menos em um, que é o Brasil. O Brasil é o único país do mundo que o índice de rejeição a Israel diminuiu e o índice de apoio a Israel aumentou. Que legal. Eu não sei dizer qual é a razão para isso, mas o que eu sim sei dizer é que nós estamos caminhando no caminho certo para tentar mudar a direção de onde o mundo todo está indo. Porque nós não estamos falando de rejeição de 1 ou 2% nos outros países, de crescimento de 1 ou 2%. Nos Estados Unidos a rejeição aumentou 9%. Na Itália, no Canadá, aumentou 11%. E aqui no Brasil diminuiu 1% a rejeição. Eu acho que para todas as pessoas que ficam muito impactadas com o bombardeamento de narrativas que nós sofremos, eu acho que primeiro precisam ter muita cautela e precisam entender que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, essas narrativas enganosas, o público brasileiro hoje já não está dando muito valor. Não cai mais. Pro que eles recebem. Sim. Porque a mídia continua bombardeando, as redes sociais também, bombardeando Israel com tantas acusações, né? Semana passada foi um relatório acusando Israel de cometer crimes sexuais em prisioneiros palestinos, e fora a acusação de genocídio, de causa-fome, de apartheid, né? O que eu tento sempre fazer é trazer fatos. Como, por exemplo, eu tive hoje com os policiais militares e eu perguntei para eles se eles sabem quantos árabes viviam em Israel em 1948. Viviam em Israel 150 mil árabes. Hoje vivem 2 milhões e 100. Eu perguntei quantos judeus viviam nos países árabes em 1948, antes da criação de Israel. Eram 820 mil. Hoje em dia tem somente 14 mil. Ou seja, a quantidade de judeus nos países árabes em 70 anos diminuiu 98%. Meu pai é um deles. De onde? Da Síria? Do Líbano. Do Líbano. E a quantidade de árabes em Israel aumentou 1.200%. Então, acusar Israel de apartheid contra um grupo religioso que cresceu 1.200%... Não tem o menor sentido. Sem dizer nada sobre o que aconteceu com a comunidade judaica em 20 países árabes, que diminuiu 98%,
é um absurdo e, se não, é no mínimo uma hipocrisia enorme. E a própria história da colonização, não, Israel é um estado colonizador, entrou em guerra porque quer conquistar território, né? Invadiu o Líbano porque imagina, não faz o menor sentido, né? Invadir o Líbano porque tem terroristas do Hezbollah lá. Então, é isso que as pessoas, não adianta, quando não quer ver a verdade, as pessoas criam uma cegueira, assim, que quem não quer, mas é uma minoria. Eu sou otimista que nem você. Não, eu não tenho dúvida que é uma minoria, mas eu vou te dizer mais uma coisa, Sandra. Eu acho que a guerra de narrativas, ela é uma guerra entre a razão e a emoção. Sempre que o foco da guerra for o lado emotivo da guerra, nós vamos perder. Porque a liderança palestina não se preocupa com o seu povo. O Hamas quer ver o povo sofrendo, porque quanto mais sofrimento tem no povo, mais pressão vai ter sobre Israel. Por outro lado, a liderança em Israel tem como prioridade garantir a segurança do povo de Israel. É por isso que, enquanto nossos inimigos gastam todos os seus recursos para construir túneis subterrâneos, foguetes e programa nuclear, nós utilizamos nossos recursos, antes de mais nada, para construir bunkers, sistemas de defesa aérea e hospitais. Porque os terroristas sacrificam os civis para salvar os terroristas. Nós sacrificamos os soldados para salvar os civis. Essa é a grande diferença entre um Estado democrático de direito e grupos terroristas. E por que é tão difícil, né, para as pessoas enxergarem isso? Porque criam-se narrativas falsas, ideológicas, que acabam... É porque é muito mais fácil você se levar para o lado da emoção do que para o lado da razão. É muito mais fácil você se impactar com imagens, com fotos, com vídeos impactantes, do que tentar entender o que diz o direito internacional, o que diz a proporcionalidade, o que diz o contexto histórico sobre o que está acontecendo, quais são os objetivos da guerra. Então, em todas as minhas entrevistas, eu tento sempre levar para o lado da razão. Porque enquanto nós estivermos do lado da emoção, enquanto estiver focado do lado da emoção, nós vamos estar perdendo a guerra de narrativas. Verdade. Tem um tema que eu queria trazer muito aqui para deixar registrado, que você fala no seu livro, que é sobre a acusação de Israel de ser um Estado genocida, né? E essa acusação de genocídio em Gaza. Como é que você destrói essa narrativa? Tem duas opções. Uma opção é abrir a página 79 do meu livro. A outra opção é escutar os próximos 5 minutos que eu vou falar agora. Veja, a minha forma de atuar é sempre trazer fatos. E a melhor forma de desmantelar essa acusação é a gente tentar entender o que está por trás dos números das pessoas que morreram na faixa de Gaza. Segundo o Hamas, morreram na faixa de Gaza 70 mil pessoas. E o Hamas, inclusive, todos os dias divulga as classes sociais das pessoas que morreram em Gaza. Quantos jornalistas, quantos médicos, quantas mulheres, quantas crianças morreram. O que o Hamas não divulga são quantos terroristas morreram na faixa de Gaza. Quantas pessoas morreram por mortes naturais. A faixa de Gaza é o único lugar do mundo que não existe mortes naturais. Ninguém morre por velhice, por doenças. O Hamas também não divulga quantas pessoas morreram pelos 20% dos mísseis lançados contra Israel que falharam e se explodiram na faixa de Gaza. Também as pessoas que foram assassinadas pelos próprios terroristas na faixa de Gaza. Agora, nós temos o compromisso com a verdade. Eu não sei dizer quantas pessoas morreram porque foram assassinadas pelo Hamas. Eu também não sei quantas pessoas morreram pelos mísseis que foram lançados, falharam e caíram na faixa de Gaza. Mas o que sim eu sei? Eu sei que, segundo a autoridade palestina, cerca de 7.500 palestinos morrem por ano por mortes naturais. Então quer dizer que cerca de 15 mil palestinos, pelo menos, morreram nesses mais de 2 anos de guerra. E eu sei também que 25 mil terroristas foram eliminados na faixa de Gaza. Ou seja, dos 70 mil, nós sabemos que 25 mil são terroristas, 15 mil morreram por mortes naturais, e os que sobraram, que são 30 mil,
são ou civis que, infelizmente, pagaram o preço da guerra, ou pessoas que morreram por mísseis do Hamas, que falharam e caíram na faixa de Gaza, ou porque foram assassinados pelo Hamas. Mas vamos supor que esses 30 mil são todos civis. Então seriam 30 mil civis e 25 mil terroristas que morreram. A proporção é de mais ou menos 1 para 1, ou um terrorista para 1,1 civil. De acordo com a ONU e também com a União Europeia, são 2 relatórios independentes, o da União Europeia de 2009 e o do Conselho de Segurança da ONU de 2022, a relação entre militares e civis que morrem em guerras urbanas ao redor do mundo é uma média de 90% de morte de civis. Ou seja, para cada 1 militar que morre em guerras urbanas, morrem 9 civis. Quer dizer, segundo a média da ONU, se morreram na faixa de Gaza 25 mil terroristas, segundo essa média de 90%, seriam 225 mil civis. Mas não morreram 225 mil civis, morreram 30 mil civis, no máximo, segundo os números do Hamas, de 70 mil mortos no total. Então a pergunta, eu acho que é o que Israel faz para que os números de mortes de civis na faixa de Gaza sejam muito menores do que qualquer outra guerra urbana ao redor do mundo. Isso é importante esclarecer. Porque o que nós fazemos? Nós já fizemos pausas humanitárias, corredores humanitários, zonas humanitárias. Nós utilizamos armamentos cirúrgicos. Nós utilizamos inteligência precisa para os nossos ataques. Mas o mais importante, nós já abortamos centenas de ataques porque civis apareceram nos alvos que seriam atacados. E é por isso que a quantidade de civis mortos na faixa de Gaza é muito menor do que a quantidade de civis mortos em qualquer guerra urbana ao redor do mundo. E cada vez que Israel vai fazer um ataque, então ele mede, né? Não é indiscriminado. Bom, primeiro que não é contra civis, nenhum ataque israelense é feito contra civis, muito diferente dos terroristas que atacam só civis, né? Eles não têm interesse em atingir bases militares e sim civis. E então, quando Israel ataca uma base militar terrorista, faz esse cálculo de quantas perdas civis teriam para ver se compensa isso? Sim, nós somos um país que atua de acordo com as normas internacionais. Então nós precisamos atuar de acordo com todos os princípios do direito internacional, que é o objetivo militar, a proporcionalidade. Eu tive um encontro com dezenas de jornalistas e eu perguntei para eles o que é a proporcionalidade de acordo com o direito internacional. Infelizmente não teve nenhum que levantou a mão para tentar responder. E eu disse para eles, se vocês querem falar que Israel atua de forma desproporcional, vocês precisam entender o que diz a proporcionalidade de acordo com o direito internacional. E é diferente do que todos pensam. Porque as pessoas costumam pensar que a proporcionalidade é uma relação quantitativa. Quer dizer, se os terroristas invadiram Israel no 7 de outubro e assassinaram 1.200 pessoas, então Israel pode matar até 1.200 pessoas. Mas não tem nada a ver. A proporcionalidade está definida na Convenção de Genebra. Se alguém quiser se aprofundar, no artigo 57 do primeiro protocolo de 77. E o artigo diz o seguinte: o dano colateral a civis não pode ser exageradamente maior do que a vantagem militar do ataque. Então, como você disse, Sandra, o comandante militar, antes de cada ataque, ele precisa colocar na sua frente uma balança imaginária. Em um lado da balança, ele precisa colocar a vantagem militar. Qual é o objetivo do ataque? Do outro lado da balança, ele coloca os danos colaterais a civis que estão previstos, potenciais. Se os danos colaterais a civis são maiores do que a vantagem militar, o ataque ainda é legal. O ataque vai ser ilegal, vai ser desproporcional, somente quando o dano colateral a civis for exageradamente maior do que a vantagem militar. E o grande problema é porque a proporcionalidade é uma relação entre a vantagem militar, o objetivo militar, e os danos a civis. E as pessoas acusam Israel de atuar de uma forma desproporcional, entendendo somente um lado da balança, somente o lado do dano a civis.
sem entender qual é o objetivo militar, qual é a vantagem militar do ataque. Por exemplo, imagina que o alvo militar é o cozinheiro do Hamas e que ele cozinha dentro de uma creche com dezenas de crianças. A vantagem militar não é muito grande, é um cozinheiro. Por outro lado, são dezenas de crianças que podem morrer nesse ataque. Então podemos dizer que o dano colateral a civis ele é exageradamente maior do que a vantagem militar. Uhum. Mas imagina se o alvo é o líder do Hamas e ele está com 10 pessoas da família dele junto com ele. Pode ser que essas 10 pessoas vão acabar morrendo, não são os alvos do exército israelense. O alvo é o chefe do Hamas. Uhum. Se você não sabe qual é o alvo, você pode dizer que Israel matou 10 civis. Mas se você sabe qual é o alvo militar, então não somente você vai entender que Israel atua de acordo com as normas internacionais, que o alvo é um alvo legítimo. Você vai também entender que o alvo é tão importante, a vantagem militar é tão preciosa, que isso faz com que o dano colateral não seja exagerado em relação à vantagem militar. E com ética, né, Major? Porque a gente vê nas notícias, às vezes, Israel matou o jornalista X. Na verdade, o jornalista era um militante do Hamas. Uhum. Né? Então, também tem isso, porque as pessoas que habitam Gaza, que moram lá, não são só uma coisa, né? Assim como os israelenses também são reservistas, lá também eles podem ser jornalistas, podem ser cozinheiros, açougueiros e podem ser militantes do Hamas. Então, é complicado a gente combater essas narrativas, né? Porque quando principalmente a imprensa ataca muito Israel quando morre um jornalista, mas aquele jornalista provavelmente era um terrorista. Infelizmente, muitos jornalistas morreram. Mas, infelizmente, muitos jornalistas eles eram terroristas fantasiados de jornalistas. Uhum. Por isso que é muito importante se aprofundar. Em uma de minhas entrevistas, me perguntaram por que Israel matou 2 professores na universidade no Líbano. E eu disse que o fato de terroristas serem também professores não dá para eles imunidade de serem atingidos pelos ataques israelenses. Verdade. Da mesma forma como terroristas que são jornalistas não recebem imunidade porque são também jornalistas. Inclusive, trabalhadores da ONU, também muitos deles da UNRWA eram terroristas, alguns deles invadiram Israel no 7 de outubro e sequestraram civis israelenses. Sim. Isso não dá para eles imunidade. Não dá imunidade e é muito vergonhoso, e ainda tem gente que defende a ONU, que acha ainda que a ONU ela nasceu com um propósito tão bonito, genuíno, mas ao longo do caminho foi se desvirtuando, né? E, Sandra, posso dizer, esse é o nosso maior desafio, nosso maior desafio, porque a ONU ainda é considerada por muitos como uma instituição internacional, imparcial, equilibrada. Sabe que as fontes da guerra, como aparecem nas notícias, ela foi se desenvolvendo. No começo, depois do 7 de outubro, era segundo o Hamas. Depois os meios de comunicação entenderam que é vergonhoso utilizar o Hamas como fonte e começaram a utilizar o Ministério da Saúde de Gaza. E aí entenderam que o Ministério da Saúde de Gaza também já está claro que é o Hamas. E começaram a utilizar o Ministério Palestino. E ultimamente estão utilizando o segundo a ONU. Mas a fonte é a mesma. As fontes da ONU também são as fontes do Hamas. É o Hamas. Inclusive, depois de 2 anos e meio de checagem dos fatos, uma instituição independente de Israel soltou um relatório sobre os crimes sexuais cometidos pelos terroristas do Hamas contra os reféns israelenses. E é impressionante que, infelizmente, quase todas as reféns foram violentadas em cativeiro. E na mesma semana que saiu esse relatório abrangente, com base
bem fundamentada. Na mesma semana, o New York Times publicou uma notícia acusando Israel. Essa notícia foi traduzida para o mundo todo e também levou a ONU a incluir Israel na lista dos países que cometem crimes sexuais contra detentos palestinos. O mais interessante é verificar e comparar as fontes do relatório israelense e as fontes do relatório da ONU. As fontes do relatório israelense são reféns inocentes que foram tiradas de suas camas ou que foram levadas de uma festa que estavam festejando no sul de Israel. As fontes do relatório acusando Israel são palestinos de Gaza, principalmente, que estavam presos em Israel, mas que são terroristas. Eles foram libertados não porque cumpriram a pena ou porque foram inocentados. Eles foram libertados por troca de reféns. E esses terroristas, eles estão dispostos a matar e morrer para destruir Israel. Eles não estariam dispostos a mentir para desmoralizar Israel? Então é muito triste ver que testemunhos de terroristas passam a ser base de relatórios da ONU. Se verificarmos quantas resoluções da ONU contra Israel tiveram nos últimos 10 anos, são 198 resoluções, digo para 188 resoluções. E contra o Irã foram 9. Contra a Coreia do Sul foram 8. Contra a Síria foram 11. Chega a ser ridículo. Se juntar todas as resoluções de todos os países do mundo, não chega a metade do número de resoluções contra Israel. 67% das resoluções da ONU nos últimos 10 anos foram contra Israel. Israel é o único país democrático do Oriente Médio. Israel nunca enforcou um homossexual. Israel é o país onde tem o único país que tem parada passeata LGBT do Oriente Médio. Que mulheres têm direitos. Inclusive foi essa semana a parada LGBT em Israel. É uma das maiores paradas LGBT do mundo em Israel. Países como Irã, que homossexuais são enforcados. Que mulher não pode mostrar um fio de cabelo. Enfim, essa obsessão da ONU, ela precisa ser esclarecida para o mundo todo, porque enquanto a ONU tem credibilidade, isso é um desafio muito grande na guerra de narrativas. Porque a ONU é utilizada como uma fonte imparcial pelos meios de comunicação e principalmente por aqueles que querem rejeitar Israel. E está comprovadamente agora confirmado que não é, né? De imparcial não tem nada e muito pelo contrário. Qual o sentido? Imagina. E, Major, você falou muito de objetivos militares. Né? Hoje a gente vive uma guerra com o Irã. Eu sei que você não pode falar muita coisa, né, da situação atual, mas sem entrar na questão atual. Tem uma frente também no Líbano com o Hezbollah e ainda tem uma ocupação em Gaza, que faz parte do acordo, né, do presidente Donald Trump. Qual que é o objetivo militar hoje de Israel? Primeiro é importante dizer, essa guerra é travada em 7 frentes diferentes. É contra o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os grupos terroristas no centro de Israel, as milícias xiitas no Iraque e na Síria, os Houthis no Iêmen e o pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. Nesses últimos 2 anos e meio de guerra foram lançados em direção a Israel 14 mil foguetes do Líbano, 13 mil foguetes da faixa de Gaza, 1.500 foguetes do Irã, 200 foguetes dos Houthis no Iêmen, 150 foguetes dos grupos xiitas da Síria e do Iraque. Ou seja, foram 2.850 mísseis. Na verdade, tem que incluir mais 20 mísseis que foram lançados nessa última semana. Nossa. Nesses 900 dias de guerra, isso quer dizer que cada dia foram lançados 32 mísseis em direção a Israel. Ou seja, não se passam 45 minutos em Israel nesses últimos 2 anos e meio sem tocar a sirene, sem ter um míssil passando pela nossa cabeça.
E só não tem em Israel centenas de milhares de mortos porque nós temos sistemas de defesa aérea que interceptou mais de 90% desses mísseis, desses foguetes, desses aviões com explosivos que foram lançados em direção a Israel. Não são somente essas 7 frentes, tem uma 8ª frente, que é a guerra de narrativas, que essa guerra também é travada lá e é não menos importante do que essas frentes. Você me perguntou sobre o objetivo da guerra. O objetivo é simples, é garantir a segurança de Israel. A pergunta é o que precisamos fazer para garantir a segurança de Israel. Hoje nós entendemos que não podemos mais permitir que grupos terroristas estejam nas nossas fronteiras. Porque na primeira oportunidade, eles vão invadir Israel, sequestrar nossos civis, assassinar nossos civis, cometer um outro 7 de outubro. Seja pelo sul, na faixa de Gaza, seja pelo norte, pelo Líbano. Mas, na verdade, a fonte de tudo isso é o Irã. Nós não temos fronteira com o Irã, mas o Irã tem fronteira com Israel. Através dos grupos terroristas, na verdade, o Hezbollah é o Irã. E nós não podemos permitir que esses grupos terroristas estejam em nossas fronteiras. E exatamente por isso que nosso exército está agindo no sul do Líbano para garantir que não tenha lá terroristas prontos para invadir Israel. Nessa semana, nós eliminamos terroristas já dentro do território israelense que invadiram Israel do Líbano. Não foi muito publicado aqui no Brasil. Eles foram eliminados dentro do território de Israel nesses últimos dias. E nós não podemos permitir, nem na faixa de Gaza, nem no Líbano. Por isso que nossos soldados estão na faixa de Gaza, na fronteira com as comunidades israelenses no sul de Israel e também no sul do Líbano, na fronteira com as comunidades no norte de Israel. Nós não vamos mais permitir, porque hoje nós sabemos o que nós tínhamos dúvidas antes do 7 de outubro. Hoje nós sabemos que o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, eles odeiam Israel muito mais do que amam seu próprio povo. E é por isso que eles cometeram o 7 de outubro. Porque antes do 7 de outubro, trabalhavam em Israel todos os dias 18.500 palestinos da faixa de Gaza. 7.500 palestinos da faixa de Gaza entravam todos os anos em Israel para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses que não tinham oportunidade de receber na faixa de Gaza. E o Hamas sabia que depois de um ataque como esse, nenhum palestino mais entraria para trabalhar em Israel, nenhum palestino mais receberia tratamento médico nos hospitais israelenses. Mas o Hamas odeia muito mais Israel do que ama seu próprio povo. E por isso eles cometeram o ataque do 7 de outubro. É verdade. Quando o 7 de outubro de 23 foi muito doloroso e eu tive a oportunidade de ir para Israel em dezembro de 23. 2, 3 meses logo após, assim. E eu estive no kibbutz Kfar Aza. Estava tudo muito fresco ainda. Fui recebida por uma mulher e é muito duro de ver, porque hoje, aqui no Brasil, principalmente, e em outros países do mundo, virou uma guerra entre direita e esquerda, onde a esquerda é contra Israel, a direita é a favor de Israel, mas não tem nada a ver, né? Porque as pessoas não entendem como é que funciona a cabeça de Israel. O exército de Israel chama IDF, né, que é a Força de Defesa de Israel. É um exército que existe para defender sua população, né, e para não ser para que Israel não seja extinguido do mundo. Mas Israel nasceu como um país socialista. É essencialmente um país de esquerda. Quem mora nesses kibbutzim perto de O kibbutz Gaza, é socialista. O kibbutz é um conceito socialista, né? E as pessoas que moram nesses lugares, elas são também socialistas, elas empregam os palestinos e o que me doeu muito de ver foi como essas pessoas estavam machucadas, não só por terem perdido, essa mulher perdeu o filho, o sogro, a sogra, mas me dói muito de ver como eles se sentiram traídos pelas pessoas que eles queriam ajudar. Né? E com certeza. É isso que você falou. Eles odeiam tanto Israel a ponto de sacrificar seus filhos. Enquanto que em Israel as pessoas querem ver eles crescerem, florescerem, mas não entendem esse ódio que existe, né, contra Israel. Nós temos tempo para contar mais uma história.
Claro. Você disse que você esteve no Kibbutz Kfar Aza. Eu não sei se muitos sabem, mas depois no 7 de outubro eu não era porta-voz. Até eu virar porta-voz, eu recebi uma outra missão. Eu recebi a missão de passar nas casas das pessoas que morreram no 7 de outubro para dar o aviso às famílias sobre o paradeiro de seus familiares. Eu tive que passar em 5 casas, porque não tinham suficiente oficiais que fazem esse tipo de trabalho, que são preparados para isso. E então foram nomeados cerca de 60 oficiais, precisam ter a patente de major pelo menos. Eu fui um deles e eu passei em 5 casas. E uma das casas que eu passei foi de uma família do Kibbutz Kfar Aza, família Berdichevsky. É uma família de mãe, pai e 2 bebês gêmeos. O pai e a mãe foram para o bunker quando começou a tocar os alarmes, junto com os bebês. Os terroristas chegaram na casa deles, assassinaram o pai e a mãe, e os bebês ficaram 13 horas junto com os corpos dos pais. Os bebês tinham 9 meses, são gêmeos. Ficaram 9 meses. Ficaram 9. Tinham 9 meses, ficaram 13 horas no quarto antibomba. E quando chegou as forças de segurança, eles encontraram os bebês no bunker. E foi uma incógnita muito grande como que os bebês conseguiram sair vivos e não foram assassinados, porque os terroristas utilizaram aquela casa como um pit stop assim, para descansar, para comer, para beber. E o choro dos bebês deviam incomodar eles. E depois de analisar, eles chegaram na conclusão que eles utilizaram os choros dos bebês para chamar as pessoas para entrar em casa, para salvar os bebês. E aí as pessoas eram assassinadas, e por isso encontraram diversos corpos de pessoas assassinadas que não tinham nada a ver com aquela casa. Isso mostra crueldade. E você falou sobre esquerda e direita. Eu não acho que você precisa ser nem de esquerda nem de direita para rejeitar quem faz esse tipo de coisa. E se você entende que essa guerra é contra esse grupo terrorista, contra aqueles que mandaram essas pessoas lá para fazer esse tipo de atrocidade, então você não precisa ter um viés político para rejeitar isso. Isso é o que eu tento passar no meu trabalho. Precisa ser humano, né? Porque isso não me parece humano. Só pode ser isso. Nós tem muitos assuntos ainda para a gente conversar. Tinha aqui uma listinha, não vamos conseguir falar de tudo, mas você faz um papel importante, Major, hoje com comunicação. Eu aqui converso com muitos empresários, muitas pessoas de sucesso que contam como chegaram até aqui e impactam assim a vida de muita gente. E você fez uma carreira também brilhante no Exército e hoje tem esse papel, esse papel de comunicador. Como você vê a importância de você se comunicar bem no seu trabalho, seja ele qual for? No teu caso, né, a gente viu que é uma questão de vida ou morte da sobrevivência de todo um povo. Mas para qualquer trabalho assim, como que você vê a importância e como você se preparou para isso? Olha, quando eu recebi o convite para ser porta-voz, normalmente um porta-voz ele faz um curso de 1 ano. Eu fiz um curso de 4 horas. O meu preparo foi tentar entender o outro lado. Tentar entender a base das narrativas contra Israel, quais são os argumentos contra Israel, para poder desmantelar um por um. Inclusive, existem muitas ações das Forças de Defesa de Israel que são desvios de conduta, que como qualquer exército, isso acontece também no exército israelense, e o porta-voz está lá também para esclarecer esses fatos. Eu tenho muito orgulho disso. Mas eu tenho orgulho de dizer que as Forças de Defesa de Israel, elas atuam de acordo com todas as normas internacionais. Mesmo que existem algumas ações que às vezes é erro, às vezes é desvio de conduta, e eu acho que qualquer pessoa que atua na área de comunicação precisa estar muito bem preparado para entender
o lado daquelas pessoas que rejeitam o que você defende. Eu acho que mais importante do que entender o que você quer esclarecer é tentar entender como derrubar aqueles que querem te rejeitar. Eu acho que foi isso que me deu a força necessária para eu poder atuar em todas as plataformas possíveis e poder esclarecer os fatos. E, inclusive, também com o livro que eu tive a oportunidade de escrever e que acabou virando best-seller aqui no Brasil. É o único livro do mundo sobre, nós chamamos isso de asbará em hebraico, que não tem tradução em português, mas podemos dizer que é o esclarecimento da posição israelense. É o único livro que esclarece a posição israelense ao redor do mundo que virou best-seller fora Israel. Porque o povo brasileiro está muito interessado. E o povo brasileiro encontrou uma fonte que vem direto do exército de Israel e que fala português. E eu acho que uma coisa que também me ajudou muito é o fato de eu ser brasileiro. Eu acho que todos aqueles que acusam os soldados de genocídio e às vezes tem pessoas que estão desinformadas que às vezes para eles encontrar um soldado israelense é como se estivesse encontrando um oficial da SS há 80 anos atrás, na Alemanha. É um monstro, é um genocida, é um assassino de crianças. Então, quando as pessoas veem uma pessoa como eu, que fala português, que nasceu no Brasil, que é botafoguense, e que ia no Maracanã, e que adora o Brasil, as pessoas se identificam. E as pessoas, às vezes, param e pensam, poxa, esse cara não é genocida. Essa pessoa, sim, ele se entristece quando civis pagam o preço da guerra dos dois lados. Eu acho que isso que nos dá credibilidade, ter um compromisso leal com a verdade. Compromisso leal. Eu já fui perguntado diversas vezes, por diversas questões, por diversas acusações, que eu poderia imediatamente negar e dizer isso não foi um ataque israelense. Ou dizer que foi um terrorista que foi eliminado. Mas eu tinha somente 90% da checagem. E até 100% nós não negamos a acusação. Porque o compromisso com a verdade é muito importante para a nossa credibilidade. Eu acho que isso é o que me dá força para continuar atuando na área de comunicação. Eu tive essa semana um encontro na Folha de São Paulo com a chefia da edição de Internacional e eu deixei para eles bem claro. Nós sempre vamos estar em delay em relação aos nossos inimigos. Porque publicar uma mentira é muito mais fácil do que negar essa mentira. Porque quem publica mentira são grupos terroristas que não têm compromisso com a verdade, e quem está do outro lado, que é o Estado de Israel, tem um compromisso com as normas internacionais, um compromisso com os fatos. Então, até checar e ter certeza e poder publicar que é mentira, nós precisamos de algumas horas ou um tempo, e infelizmente o delay nos meios de comunicação pode fazer com que a retratação de alguma reportagem seja totalmente irrelevante. Foi isso que aconteceu com o Hospital El Al em Gaza, por exemplo, que Israel foi acusado de ter bombardeado o hospital, e hoje nós sabemos que foi um míssil da Jihad Islâmica que falhou e se explodiu no hospital. Então tudo que nós pedimos é cautela. Sim. É cautela. Esse compromisso com a verdade só um lado tem, o outro não tem. E às vezes, num mundo de Instagram, onde tudo é instantâneo, as notícias falsas acabam correndo antes da verdade chegar. Exatamente. Isso é um dos grandes desafios. Mas, como eu disse, o Brasil está caminhando na direção certa. Eu acho que o povo brasileiro que entende o lado de Israel pode estar muito otimista, porque a rejeição a Israel no Brasil está caindo, o apoio a Israel no Brasil está aumentando, e isso vai contra a tendência no mundo todo.
E eu acho que você faz um papel importantíssimo para que isso tenha acontecido. Olha, Sandra, eu tenho um amigo que tem um filho que tem necessidades especiais e ele faz um desenvolvimento muito importante com o filho dele. Ele trabalha em diversas áreas, ele investe muito de seu tempo com o filho. E o filho está tendo um avanço muito grande nos últimos meses. Eu tive uma conversa com ele, ele me disse que ele faz tanta coisa que ele nunca vai saber o que está ajudando a ter esse avanço. E ele disse para mim que o time que está ganhando não se mexe. Eu não acho que... Eu acho que tem muitas pessoas que fazem esse trabalho, talvez você é uma delas, e talvez eu seja somente uma peça nesse quebra-cabeça. Eu acho que nós temos muito mais a fazer, muito mais. E como eu sei disso? Pelos convites que eu recebo e que eu não posso estar em todos os lugares, pela todo lugar que eu vou que está lotado, que as pessoas querem vir. Sabe o que é 1.000 policiais largarem suas operações, 6 coronéis estarem presentes em uma palestra minha, ou agora eu vim de Belo Horizonte, 400 pessoas em uma noite participarem de uma palestra comigo, a maioria não são judeus. Eu acho que isso mostra a sede do povo brasileiro de receber essas informações. Eu acho que isso se deve muito ao povo brasileiro. É um povo do bem, né? Um povo da paz. É um povo que tem os mesmos valores que Israel representa, de igualdade, de democracia, de liberdade, os valores cristãos judaicos. Eu tive agora alguns policiais militares, eu fiquei muito sensibilizado de ver a quantidade de oficiais mulheres na Polícia Militar de São Paulo. E eu disse a eles que só tem um lugar no Oriente Médio que vocês vão encontrar uma quantidade dessas de policiais militares mulheres, que é em Israel. E isso mostra como os valores são valores comuns entre os dois países. É verdade. E eu acho que o povo brasileiro já está entendendo isso. Com certeza. Gente, que papo bom. Agora tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, uma pergunta final, que é para saber quem é. Agora você tira o chapéu de major, eu quero saber quem é o Rafi na intimidade. Olha, existe o Rafa, o Rafi, o Rafael. De acordo com como me chama, eu sei quem está me chamando. Quem me chama de Rafa são meus amigos de infância aqui no Brasil. O Rafi são meus amigos lá em Israel. Rafael é minha mãe quando está braba comigo. Enfim, eu sou uma pessoa que ama Israel, mas que ama muito o Brasil também. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Brasil, que recebeu meu avô de braços abertos. Eu vivi metade da minha vida no Brasil e metade da minha vida em Israel. Eu tenho uma gratidão pelos dois países. Como judeu, eu me senti na necessidade de fazer parte dessa história do nascimento ainda. Nós estamos ainda em fase de nascimento do Estado de Israel, que sonhamos milhares de anos, mas eu ainda me sinto como parte da história do meu avô, que foi recebido de braços abertos aqui no Brasil. Eu costumo dizer que eu sou judeu, israelense e brasileiro. Quando o povo judeu é atacado, eu me sinto judeu para defender o povo judeu. Quando Israel é criticado, quando o Estado de Israel é atacado por nossos inimigos, eu me sinto israelense. E quando eu lembro da história do meu avô, que nenhum país estava disposto a receber meu avô depois do Holocausto, ele foi recebido de braços abertos em Petrópolis, eu sou brasileiro de ter orgulho desse povo que recebeu o meu avô aqui de braços abertos. As mensagens de apoio que eu recebo de brasileiros são imensas. E eu sou muito grato por esse povo. Você perguntou quem é o Rafi? Então, eu acho que esse é o Rafi. Eu sou uma pessoa muito familiar. Tenho 3 filhos. Minha pequenininha tem 10 anos. Eu tenho uma de 15. E meu maior tem 18 anos e meio, vai fazer 19. Vai ingressar agora nas Forças de Defesa de Israel. E minha esposa, que ele não está comigo aqui no Brasil, mas que é a minha base em tudo que eu faço. Todas as dificuldades que eu passei, todas as pressões que eu passei nesses últimos 2 anos e meio, não teria como fazer isso sem ela. E
Eu sou uma pessoa muito otimista. Muito otimista. E eu acho que nenhuma pessoa em Israel imaginaria que depois de 2 anos do ataque do 7 de outubro, nós chegaríamos no momento que o Hamas estaria tão enfraquecido como está nesse momento, que todos os reféns voltariam para casa. Infelizmente, muitos não voltaram em vida, mas todos voltaram. Que o Hezbollah estaria enfraquecido com mais de 90% de sua capacidade militar e que nós teríamos atacado o Irã de forma tão forte como nós fizemos. Eu acho que nós estamos caminhando no caminho certo, tanto na área militar, na guerra de narrativas. Eu acho que ainda falta muito, mas nenhum país está em uma situação melhor do que está o Brasil nesse momento. Então é isso, Sandra. Eu quero também te agradecer pela oportunidade. Eu acho que todas as pessoas que trabalham com comunicação são pessoas que gostam muito de falar. Quando nós damos entrevistas, nós temos 5, 6 minutos no máximo para falar. Por isso que eu gosto de estar presente em podcasts, porque nós temos uma oportunidade maior de poder passar as mensagens. E se aprofundar, né? É bem mais gostoso. E eu acho que foi uma oportunidade de contar coisas que eu contei aqui pela primeira vez e de passar mensagens tão importantes aqui. Não, foi muito bom conhecer mais da tua essência, da tua intimidade. Eu vejo que você usa kippah, você é uma pessoa religiosa, você tem muita fé? Realmente eu sou uma pessoa religiosa. Desde os 16 anos eu me fortifiquei mais na minha religiosidade e eu coloco o tefilim todo dia. Não sei se o povo brasileiro sabe o que é tefilim. Eu acho que a tradução de tefilim é filactérios. Sim. Eu coloco o tzitzit, que é aquela camisa com os fios. Eu vou para a sinagoga todos os dias. Eu vou para a sinagoga todo Shabat, que é o dia sagrado judaico. Inclusive, é sempre um desafio, porque Shabat é aquele dia que eu não posso andar de carro, eu não posso usar o celular. E eu preciso estar sempre atualizado. Então, no Shabat, logicamente, eu utilizo o celular somente para me atualizar. É até interessante que eu contei da minha primeira missão depois do 7 de outubro, que era dar aviso às famílias sobre as pessoas que morreram no 7 de outubro. E no Shabat nós não andamos de carro. E isso surgiu uma pergunta se nós podemos ir até as casas das famílias, avisar que os familiares morreram no ataque do 7 de outubro, utilizando o carro, mesmo que é proibido de acordo com as leis religiosas judaicas. E o rabinato do exército decidiu que sim, que é muito importante passar nas casas das famílias imediatamente quando sabemos que o corpo foi reconhecido, e até as casas, mesmo que seja no Shabat. A urgência da vida, ela é mais importante do que essas regras, né, na religião. Com certeza. E teve muitas ocasiões que eu precisei ir para a base no Shabat, ou dar entrevistas no Shabat, inclusive, porque nós entendemos que tem vezes que a velocidade, quando nós estamos na frente da comunicação, às vezes não é menos importante do que a velocidade de ação na guerra operacional. Uhum. Então, muitas vezes eu precisei dar entrevista para explicar um erro de notícia que foi divulgado no Shabat, ou um pouco antes do Shabat. Eu entrei para dar entrevista no Shabat, e tudo isso de acordo com o rabinato do Exército de Israel. Olha só. Então, sim, eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho muita fé. Inclusive, eu sei que o povo brasileiro também é um povo que tem muita fé, e eu acho que o povo brasileiro, ele entende muito esse lado religioso que eu tenho. Eu tenho um contato muito forte com os evangélicos. Aqui eu faço um trabalho muito, muito forte com os evangélicos. Eu tive diversas vezes em igrejas aqui no Brasil. Inclusive, sempre quando eu vou, eu agradeço pelas orações que o povo evangélico fez durante esses 2 anos e meio de guerra. E, inclusive, é um fato curioso,
Você pediu para eu contar sobre um pouco da minha vida particular. É. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar. É mesmo? É meu O Major hobby. entra na cozinha? Antes de casar, eu não sabia fazer um arroz. E hoje em dia eu não deixo minha esposa entrar na cozinha. Olha só. Toda sexta-feira, eu fico o dia todo na cozinha. Nós, quase toda sexta-noite ou sábado, no almoço, nós temos a refeição de Shabat, né? São 2 refeições, sexta-noite e no sábado de manhã. E nós sempre temos convidados em casa. E sexta-feira eu fico 10 horas cozinhando. Eu fico com o meu fone, ouvindo todas as atualizações que eu preciso. E enquanto isso, eu estou cozinhando, tanto para sexta como para sábado. E eu costumo dizer que minha esposa, os momentos que ela entra na cozinha, ela gosta de fazer coisas bem ágeis, rápidas, simples. Eu digo, eu não entro na cozinha para fazer um arroz ou para fazer um feijão. Se eu entro na cozinha, eu sempre quero fazer alguma coisa nova. Eu sempre procuro alguma receita, alguma coisa nova e faço. E sempre gosto de dar para pessoas novas provarem as comidas que eu faço. É um hobby que eu tenho. Eu sinto um prazer enorme de poder cozinhar e estar aprendendo receitas novas. Nossa, que demais. Foi uma delícia conhecer o homem por trás do militar, do major do Exército de Israel. Foi uma conversa muito, muito inspiradora. Muito obrigada por isso. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar saber mais sobre você. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E se você gostou desse episódio, não deixa de dar o seu like, de compartilhar. Envia aí para os grupos que você sabe que vão gostar desse papo maravilhoso que eu tive com o Major Rafael. E até o próximo Papo Íntimo.